Ela que espere lá fora. Estamos jantando. A voz de Virgínia atravessou a janela como uma facada. Minha própria nora acabava de me condenar a ficar debaixo da chuva enquanto eles desfrutavam do jantar. 3 horas eu estava ali parada, 3 horas me encharcando enquanto minha família comia quentinha dentro da casa que eu os havia ajudado a comprar. Mas aquela noite eu tomei uma decisão que os pôs de joelhos no dia seguinte. Meu nome é Esmeralda, tenho 69 anos, e tudo começou naquela manhã de sexta-feira, quando acordei animada. Depois de 3 meses sem ver meu neto Pedrinho, finalmente Léo havia me convidado para jantar. Mãe, venha hoje às 6. Estamos com vontade de te ver. Ele havia me dito com aquela voz doce que derretia meu coração. Eu era viúva há 5 anos. Havia trabalhado a vida toda limpando casas, vendendo salgados, fazendo o que fosse necessário para criar meu filho. E agora, que ele tinha sua própria família, eu ainda era quem o sustentava. Suas contas bancárias, a hipoteca da casa, o colégio particular do Pedrinho, as parcelas do carro, tudo saía da minha aposentadoria e das minhas economias de uma vida toda. Mas não me importava, eles eram meu sangue, minha razão de viver. Eu me arrumei com tanto carinho naquela tarde. Escolhi meu vestido corvinho, aquele que me fazia sentir elegante apesar das minhas rugas. Coloquei as pérolas da minha falecida mãe e aquele perfume francês que havia comprado em promoção. Queria estar perfeita para minha família. Fui caminhando até a loja de brinquedos do centro e comprei aquele robô Transformer que o Pedrinho havia me pedido da última vez que nos vimos. Também passei pela padaria francesa para pegar aqueles petits fours que a Virgínia tanto gostava. As sacolas pesavam nos meus braços, mas meu coração estava leve de felicidade. Peguei o ônibus número 40, o mesmo de sempre. 45 minutos de viagem contemplando a cidade, imaginando a surpresa do Pedrinho ao ver seu presente. Era uma tarde bonita de outubro. O céu estava limpo e havia aquela brisa suave que me lembrava de quando o Léo era pequeno e saíamos para alimentar pombos na praça. Cheguei ao bairro residencial deles, aquele que tanto me orgulhava porque sabia que meu esforço havia tornado possível que vivessem ali. Caminhei as 4 quadras do ponto até a casa deles. Aquela casa de 2 andares com jardim que levava meu nome na escritura como avalista. Bati na campainha exatamente às 6, como havíamos combinado, e ali começou meu pesadelo. Virgínia abriu a porta com um sorriso forçado. Usava um vestido preto elegante que eu havia lhe dado de presente no mês passado. Olá, Esmeralda, ela me disse sem me convidar para entrar. Olha, você chegou em uma hora, temos visita e... Mas o Léo me convidou para jantar, respondi confusa, sentindo as sacolas ficarem mais pesadas. Sim, mas é que sabe o quê? Espere aqui um minutinho enquanto falo com ele. Sim. E fechou a porta na minha cara. Fiquei parada na entrada sem entender o que havia acontecido. Pude ouvir vozes lá dentro, risadas, o tilintar de copos, cheirava a churrasco, a vinho... a celebração, mas eu estava lá fora. Esperei 5 minutos, 10, 15. Voltei a tocar a campainha. Dessa vez, Léo abriu. Meu filho, meu orgulho, o homem por quem eu havia sacrificado tudo. Mãe, o que você ainda está fazendo aqui? Ele me perguntou com um sorriso constrangido. Você me disse para vir jantar, filho. Aqui estou. Ele olhou para trás como se estivesse consultando alguém. Olha, mãe... É que uns amigos da Virgínia chegaram de surpresa e não temos comida suficiente. Que tal se você viesse amanhã? Senti como se tivessem me dado um tapa. Eu havia gastado meus últimos centavos naqueles presentes. Eu havia pegado 2 ônibus. Eu havia me arrumado com tanto carinho. Mas, filho, você me convidou, trouxe presentes para o Pedrinho e... Eu sei, mãe, mas entenda, é complicado. Virgínia apareceu atrás dele com uma taça de vinho na mão. Esmeralda, de verdade, foi um mal-entendido. Melhor combinarmos para outro dia, sim? Quando tivermos mais tempo para te atender como você merece. Como se eu fosse um fardo, como se precisasse ser atendida por pena. Nisso, ouvi a voz do Pedrinho lá de dentro. Quem é, pai? Ninguém importante, filho. Continue comendo, respondeu Léo. Ninguém importante. Sua própria avó, ninguém importante. Está bem, consegui sussurrar. Vou embora. Mas em vez de ir, fiquei ali parada. Não sabia o que fazer, para onde ir.
Os ônibus já não passavam com tanta frequência a essa hora, e então começou a chover. Primeiro, começou como uma garoa suave, pequenas gotas que pousavam no meu cabelo recém-arrumado, mas em poucos minutos se tornou como uma chuva torrencial que me encharcava o vestido vinho. Aquele que eu havia escolhido com tanto carinho. Me refugiei debaixo do pequeno toldo da entrada, colada à porta da minha própria família. Podia ouvir perfeitamente as conversas lá de dentro. Risadas, brindes, música de fundo. Quem era, amor? Ouvi uma voz feminina desconhecida perguntar. A mãe do Léo, respondeu Virgínia com um tom de aborrecimento. Chegou sem avisar. Mas eu a convidei, protestou fracamente meu filho. Ah, Léo, você sabe que me deixa nervosa quando ela vem, né? Sempre encontra algo para reclamar da casa, de como criamos o Pedrinho, de tudo. Meu coração se quebrou um pouco mais do que eu reclamava se jamais havia dito uma palavra fora do lugar. Se sempre os elogiava, os defendia, os admirava. Além disso, continuou Virgínia, você sabe como ela fica quando bebe vinho. Fica muito intensa, muito emotiva. Intensa, emotiva? Se mal me ofereciam um copo d'água quando eu ia visitá-los. A chuva aumentava e eu continuava ali como uma estátua molhada, ouvindo como falavam de mim pelas minhas costas. E se ela ficar doente lá fora? Perguntou Léo com uma pontinha de preocupação. Não seja dramático. Com certeza ela já foi embora. Sua mãe é mais forte do que parece. Mas eu não havia ido embora. Não podia ir. Era como se minhas pernas tivessem se enraizado naquele piso de mármore que eu havia ajudado a pagar. Passou 1 hora, a água se infiltrava pelos meus sapatos. Sentia a roupa colada à minha pele enrugada. Tiritava de frio, mas algo dentro de mim se recusava a me mover. Voltei a tocar a campainha. Dessa vez, demoraram muito para abrir. Quando finalmente o fizeram, foi Léo quem apareceu com uma expressão de aborrecimento. Mãe, você ainda está aqui? Vai ficar doente. Filho, por favor, me deixe entrar, nem que seja para me secar. Prometo não incomodar. É que, olha, mãe, os convidados estão incomodados. Não é nada pessoal, mas eu sou sua mãe, Léo. A mulher que te deu a vida, que trabalhou dia e noite para que você pudesse estudar, que continua pagando as contas desta casa. A cara dele endureceu. Já começou com isso. Por isso a Virgínia não quer que você venha tanto. Você transforma tudo em um drama. Um drama? Pedir um pouco de respeito era um drama? Filho, eu só quero estar com minha família. É muito pedir. Léo, fecha a porta. Está esfriando a casa toda, gritou Virgínia lá de dentro. E meu próprio filho, obedeceu. Fechou a porta sem mais explicações. Fiquei ali, debaixo da chuva, sentindo as lágrimas se misturarem com a água que caía do céu. As sacolas com os presentes haviam encharcado. O papel de presente se desfazia entre minhas mãos. Caminhei até a janela da sala de jantar. Através das cortinas de renda que eu havia lhes dado de presente no ano passado, pude ver a cena perfeita. A mesa posta com a louça fina, taças de cristal brilhando sob a luz do lustre, pessoas elegantes conversando animadamente. Ali estava meu neto Pedrinho, sentado em sua cadeira alta, comendo tranquilamente. Meu neto, para quem eu comprava roupas, brinquedos, para quem eu pagava o colégio mais caro da cidade. Vovó, Esme, sussurrei, colando meu rosto na janela embaçada. Naquele momento, Pedrinho virou-se para na janela. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Ele me viu ali encharcada, tremendo de frio, mas em vez de correr para uma porta para me abraçar, simplesmente continuou comendo como se nada tivesse acontecido. Foi então que ouvi a conversa que me destruiu por completo. Viu? Ela ainda está ali, disse Virgínia para sua amiga, apontando para a janela onde eu estava. Não vão deixá-la entrar? Coitadinha, está encharcada. De jeito nenhum. Ela que espere lá fora se quiser. Estamos jantando tranquilos e não vou permitir que ela estrague a nossa noite. Mas é a avó da criança. É uma mulher muito complicada. Sempre quer ser o centro das atenções. Se eu a deixar entrar, vai começar com os dramas dela. As queixas, os lamentos. Não, obrigada. Léo interveio fracamente. Virgínia, talvez pudéssemos... Poderíamos o quê?
Deixá-la vir amargar nossa noite, sua mãe tem que aprender que não pode aparecer quando bem entender. Mas eu a convidei. Você convidou porque teve pena, como sempre. Mas olha a situação em que ela nos colocou. Nossos convidados perguntando o que está acontecendo. O Pedrinho confuso. Pedrinho, meu neto adorado, levantou os olhos do prato. Por que não deixamos a vovó entrar? Porque os adultos estão conversando coisas importantes, meu amor. Sua avó já vai embora. Mas eu não ia embora. Não podia ir. Era como se a dor me tivesse pregado ao chão. Mais 2 horas se passaram. 2 horas completas debaixo daquela chuva implacável que parecia zombar da minha miséria. Já não sentia meus dedos. O frio havia penetrado tão fundo nos meus ossos que eu nem tremia mais. Era como se meu corpo tivesse aceitado a derrota, mas minha alma continuava ardendo de humilhação. 3 horas completas. 180 minutos da minha vida perdidos debaixo daquela chuva, enquanto minha família jantava como se eu não existisse. A água escorria pelo meu rosto, levando a maquiagem que eu havia passado com tanto cuidado. Meu vestido vinho, aquele que me fazia sentir elegante, agora colava no meu corpo como uma segunda pele úmida e fria. As sacolas com os presentes eram um desastre. O papel de presente havia se desfeito completamente, deixando à mostra a caixa do robô do Pedrinho, encharcada. Os petits fours haviam se transformado em uma massa mole dentro de sua elegante embalagem. Mas o que mais me doía não era o frio, nem a chuva, nem a roupa arruinada. Era perceber que, para minha própria família, eu não valia mais do que um estorvo. Naquele momento, ouvi passos se aproximando pelo corredor interno. Meu coração saltou de esperança. Talvez o Léo venha me buscar, pensei. Talvez ele tenha percebido o que está acontecendo, mas não era Léo. Era Virgínia, caminhando em direção à janela com uma taça de vinho tinto na mão. Ela se aproximou das cortinas e as afastou ligeiramente para olhar para fora. Me viu ali encharcada, tremendo, com as sacolas destruídas aos meus pés, e sorriu. Não foi um sorriso de pena ou preocupação, foi um sorriso de satisfação, como se estivesse desfrutando do meu sofrimento. Ficou ali alguns segundos me observando como quem assiste a um espetáculo. Depois, retornou tranquilamente para a mesa de jantar. Ela ainda está lá? Perguntou sua amiga. Sim, como um cachorro abandonado, respondeu Virgínia com uma risada cruel. Mas ela vai cansar e ir embora. Você não sente pena? Pena? De jeito nenhum. É uma mulher manipuladora. Isso é puro teatro para nos fazer sentir culpados. Teatro? Manipulação? Se a única coisa que eu havia feito na minha vida era amar minha família, trabalhar para eles, sacrificar tudo pelo bem-estar deles. Além disso, continuou Virgínia, elevando a voz para que eu pudesse ouvi-la claramente, já era hora de alguém impor limites a ela. Sempre achou que, porque paga algumas coisas, pode aparecer quando quiser. Algumas coisas, como se os 50 mil reais mensais que eu transferia para as contas deles fossem algumas coisas, como se a hipoteca da casa, o colégio do Pedrinho, os planos de saúde, os cartões de crédito fossem algumas coisas. Eu, no seu lugar, a deixaria entrar, insistiu a amiga. Ela parece muito mal lá fora. Que bom que você não está no meu lugar. Esta é a minha casa e eu decido quem entra. A casa dela? A casa que tinha meu nome como avalista em todos os documentos? A casa cujas parcelas saíam da minha conta todo mês? Léo apareceu na sala de jantar. Pude ver a silhueta dele através das cortinas. Virgínia, já são 9 horas. Minha mãe está lá há 3 horas. Ela vai ficar doente. Que ela vá embora, então. Ninguém está obrigando a ficar. Mas ela não tem como ir. Já não passam ônibus a essa hora. Que ela chame um táxi ou que caminhe. Não é problema meu. Caminhar. Eram mais de 10 quilômetros na mesma até minha casa e um táxi me custaria todo o dinheiro que eu levava na carteira. Virgínia, por favor, é minha mãe. E por isso mesmo deveria nos respeitar, mas não, sempre tem que se tornar a vítima, a mártir que todos temos que adorar. Naquele momento, Pedrinho se levantou da mesa e correu para a janela. Vovó, vovó Esme, gritou, colando suas mãozinhas no vidro. Meu coração estremeceu de alegria. Meu neto havia me visto e estava me chamando. Mas Virgínia o agarrou pelo braço e o puxou para trás. Pedrinho, não. Sua avó está fazendo cena, está se fazendo de vítima. Não ligue para ela. Mas está chovendo e ela está molhada.
Os adultos às vezes fazem coisas estranhas para chamar a atenção. Sua avó vai embora quando cansar de fazer birra. Birra? Ficar ali debaixo da chuva esperando que minha família me desse um mínimo de respeito era birra? Léo, controle seu filho, disse Virgínia para meu filho com tom autoritário. E Léo, como sempre, obedeceu. Venha cá, Pedrinho. Deixe sua avó em paz. Mas, pai... Sem mas. Sua mãe tem razão. A avó vai embora quando quiser. Meu neto me olhou mais uma vez através do vidro. Nos olhos dele vi confusão, tristeza, mas também algo que partiu minha alma. Medo. Medo de desobedecer aos pais. Medo de defender sua avó. E naquele momento eu soube que os havia perdido para sempre. A chuva continuou caindo sobre minha cabeça, mas eu já não a sentia. A dor emocional havia superado qualquer incômodo físico. Peguei meu celular da bolsa encharcada. Tinha várias mensagens da minha vizinha Amália, perguntando como havia sido o jantar. Tudo bem, Esme. Como está meu neto lindo? Não pude responder. Não tinha palavras para explicar o que estava vivendo. Em vez disso, disquei outro número. Um número que eu conhecia de cor, mas que jamais pensei que usaria em uma situação como esta. O telefone tocou uma vez, 2 vezes, 3. Atendimento ao cliente, Banco Nacional. Fala, Patrícia. Em que posso ajudar? Boa noite. Eu disse com a voz embargada pelo frio e pela emoção. Preciso bloquear umas contas. Claro, senhora. Pode me fornecer seu número de cliente e documento de identidade? Minha voz tremia. Não sabia se pelo frio ou pela decisão que estava prestes a tomar. Com os dedos dormentes, digitei os números que a atendente pedia. Perfeito, senhora Esmeralda Ribeiro. Vejo que a senhora é titular de várias contas e avalista de outras tantas. Quais especificamente precisa bloquear? Respirei fundo. Através da janela, pude ver Virgínia servindo sobremesa aos convidados. Pedrinho ria de algo que um dos adultos havia dito. Léo brindava com uma taça de vinho que provavelmente havia custado mais do que eu gastava com comida em uma semana. Todas, respondi com uma firmeza que eu não sabia que tinha. Quero bloquear todas as contas onde apareço como titular ou avalista. Entendo. Posso perguntar o motivo? É para preencher o relatório correspondente. Suspeita de uso não autorizado. Menti sem pestanejar. Muito bem, vejo aqui que temos a conta corrente terminada em 4.557, a conta poupança terminada em 2.851 e as contas conjuntas terminadas em 790 e 5432. A senhora também aparece como avalista em um crédito imobiliário e 2 cartões de crédito. Deseja bloquear tudo? Cada número que ela mencionava era um pedaço da minha vida. A conta corrente onde chegava minha aposentadoria, as economias que eu havia construído centavo por centavo durante 40 anos de trabalho, as contas conjuntas, onde Léo tinha acesso para os gastos da casa e a educação do Pedrinho. Tudo, repeti. Senhora, devo informar que isso significa que ninguém poderá fazer saques, transferências ou usar os cartões associados até que a senhora autorize o desbloqueio. Tem certeza? Através da janela, vi Virgínia se levantar elegantemente da mesa com aquela graça que só os anos sem preocupações com dinheiro dão. Ela se dirigiu à cozinha, provavelmente para servir mais vinho. Completamente certa. Perfeito. O processo levará aproximadamente 2 horas para ser efetivado. Precisa de mais alguma coisa? Sim, quero que me enviem por e-mail a confirmação de todas as operações bloqueadas. Claro, sua solicitação foi registrada com o número de caso 789456. Algo mais em que eu possa ajudar? Não, obrigada. Desliguei o telefone com uma estranha sensação de paz. Pela primeira vez em 3 horas, sorri. Me afastei da janela e caminhei até a porta principal uma última vez. Bati na campainha com insistência, como se fosse uma emergência. Dessa vez, Virgínia abriu, claramente irritada. Esmeralda, que parte de não pode entrar você não entendeu? Só vim me despedir. Eu disse com uma calma que a desconcertou. Despedir? Sim, já entendi a mensagem. Não sou bem-vinda nesta casa. Pude ver a expressão dela mudar ligeiramente. Talvez esperasse lágrimas, súplicas, drama. Bom, fico feliz que finalmente tenha entendido. Só quero que saiba de uma coisa. Continuei com um sorriso sereno.
A partir de amanhã, vocês terão que aprender a viver com seus próprios recursos. O que você quer dizer com isso? Nada importante. Só que acho que é hora de Léo e você se tornarem completamente responsáveis por seus gastos. Virginia riu com desprezo. Por favor, Esmeralda, não me ameace. Sabemos que você não pode viver sem nós, sem o Pedrinho, sem o Léo. Sua vida inteira gira em torno desta família. Você tem razão. Minha vida girou em torno de vocês, mas esta noite isso mudou. Ah, sim? E o que você vai fazer? Ir morar sozinha com seus gatos? Vou ser feliz, respondi simplesmente. Que dramática, por favor. Léo apareceu atrás dela. Mãe, já vai? Precisa de dinheiro para o táxi? O mesmo filho que havia fechado a porta na minha cara, agora se preocupava em como eu chegaria em casa. Não preciso de nada de vocês, filho. Nunca mais. Não seja assim, mãe. Você sabe como é a Virgínia quando tem visitas. Amanhã conversamos, sim? Não há nada para conversar, Léo. Por que você está tão estranha? Parece que algo aconteceu com você? Comecei a rir. Uma risada amarga, mas libertadora. Sim, algo aconteceu. Percebi que tenho desperdiçado minha vida. Mãe, não exagere. Não estou exagerando. Estou sendo realista pela primeira vez em anos. Virgínia se impacientou. Bom, já chega. Se já terminaram com a novela de vocês, nós temos convidados esperando. Claro! Voltem ao jantar, desfrutem da vida perfeita de vocês. Me virei e comecei a caminhar em direção à rua. Mãe! Léo gritou. Como você vai chegar em casa? Isso não é mais problema seu, respondi sem me virar. Caminhei debaixo da chuva, encharcada, com as sacolas de presentes destruídas penduradas nos meus braços. Mas pela primeira vez em toda a noite, me sentia leve. Cheguei à avenida principal e parei um táxi. O motorista, um senhor mais velho, me olhou com preocupação. Senhora, está bem? Está encharcada. Estou perfeita, respondi. E era verdade. Durante todo o trajeto para casa, não pude parar de sorrir. Na minha bolsa, o celular vibrou com a confirmação do banco. Estimado a cliente, confirmamos que todas as suas contas foram bloqueadas com sucesso. Nenhuma transação poderá ser realizada até nova autorização. Amanhã seria um dia muito interessante. Cheguei em casa perto das 11 da noite, completamente encharcada, mas com uma estranha sensação de liberdade que não sentia há anos. Tirei o vestido vinho arruinado, tomei um banho quente e vesti meu pijama mais confortável. Pela primeira vez em muito tempo, dormi profundamente, sem pesadelos, sem preocupações com os gastos do Léo, sem ansiedade para agradar a Virgínia. Era como se eu tivesse deixado um fardo de 50 quilos na porta daquela casa. Acordei no dia seguinte com o sol entrando pela minha janela. Eram 8 da manhã e me sentia renovada. Preparei meu café preto de sempre, torradas com geleia caseira, e me sentei na minha pequena sacada para desfrutar do café da manhã. Meu telefone havia permanecido em silêncio a noite toda. Verifiquei e não tinha nenhuma mensagem. Que estranho, pensei. Léo sempre me escreve para saber se cheguei bem em casa. Mas me lembrei da noite anterior e entendi que as coisas haviam mudado para sempre. Às 9h30, a campainha da minha casa tocou. Olhei pela janela e vi minha vizinha Amália parada na porta com uma sacola de pão de queijo. Bom dia, Esme. Como foi o jantar de ontem? Você parece bem relaxada. Contei tudo, cada detalhe da minha humilhação, cada palavra cruel da Virgínia, cada momento debaixo da chuva. Amália me escutava com os olhos cada vez mais arregalados. Não posso acreditar que eles fizeram isso com você, ela disse indignada. Depois de tudo o que você fez por eles. Não me importa mais, Amália. Pela primeira vez na vida, tomei uma decisão para mim. Você bloqueou todas as contas? Todas, e não penso em desbloqueá-las até que me peçam perdão de joelhos. Amália riu. Adoro essa nova Esmeralda. Já era a hora. Estávamos conversando quando meu telefone começou a tocar sem parar. Era Léo. Atenda, disse Amália, com um brilho nos olhos. Isso vai ser bom. Mãe, o que você fez? Bom dia, filho. Como amanheceu? Amanheceu? Mãe, não se faça de desentendida. Os cartões não funcionam. Virgínia foi ao supermercado e todas as compras foram recusadas. Fomos ao banco e nos disseram que as contas estão bloqueadas. Ah, sim, sim. Por que você fez isso? Porque é meu dinheiro, Léo. E decidi que não quero mais compartilhá-lo com pessoas que me desrespeitam.
Mãe, não exagere. Virginia estava nervosa por causa dos convidados. Você sabe como ela é. Eu sei perfeitamente como ela é, por isso tomei esta decisão. Mas você não pode fazer isso. Temos despesas, compromissos, a mensalidade da escola do Pedrinho é cobrada hoje. Isso não é mais problema meu. Como assim não é problema seu? É seu neto. Meu neto que ontem me viu debaixo da chuva e não moveu um dedo para me ajudar. Pude ouvir Virginia gritar algo ao fundo. Virginia diz que se você não desbloquear as contas, ela vai ter que procurar trabalho. Que notícia maravilhosa! Já era hora. Mãe, por favor, venha cá em casa e conversamos. Não vou pôr os pés naquela casa até que Virginia me peça perdão por me tratar como um cachorro de rua. Você está exagerando. 3 horas debaixo da chuva é exagerar? Léo ficou em silêncio. Mãe, olha, Virginia diz que talvez se expressou mal ontem. Talvez se expressou mal? Repeti para que Amália pudesse ouvir. Minha amiga tapou a boca para não rir. Sim, você sabe como ela é quando está estressada. Filho, vou te dizer uma coisa, e quero que me escute bem. Durante 5 anos, paguei sua hipoteca, os cartões de crédito, a escola do Pedrinho, o supermercado, a gasolina, os planos de saúde, as férias, tudo. E o único pagamento que recebi foi humilhação. Isso não é verdade. Não? Quando foi a última vez que Virginia me agradeceu por algo? Quando foi a última vez que me convidaram para jantar sem que eu tivesse que implorar? Quando foi a última vez que trataram minhas opiniões com respeito? Léo não respondeu. Exato, nunca. Mas mãe, somos família. Família se respeita, filho, e vocês perderam esse direito ontem. Desliguei o telefone e o coloquei no silencioso. Amália aplaudiu. Bravo! Você me deu arrepios. Estou tão orgulhosa de você. Obrigada, mas isso mal começou. 30 minutos depois, a campainha da minha casa tocou. Olhei pela janela e vi o carro do Léo estacionado lá fora. Tanto ele quanto Virginia desceram e se dirigiram à minha porta. Chegaram, eu disse a Amália. Quer que eu vá embora? De jeito nenhum. Fique! Preciso de uma testemunha. Abri a porta antes que tocassem. Virginia estava com os olhos vermelhos e inchados, como se tivesse chorado. Léo parecia desesperado. Mãe, por favor, precisamos conversar. Podemos conversar aqui na porta. Amália fica como testemunha. Testemunha de quê? Perguntou Virginia com a voz embargada. Do que vocês forem dizer. Virginia se aproximou um passo. Esmeralda, lamento muito o de ontem. Eu estava estressada com os convidados e não pensei nas consequências das minhas palavras. Que palavras especificamente? Bom, quando eu disse para você esperar lá fora. Só isso? Virginia olhou para Léo buscando ajuda. Também lamento ter feito você esperar tanto tempo. Quanto tempo exatamente? Não sei, 1 hora. 3 horas, Virginia. 3 horas debaixo da chuva. Sim, 3 horas. Sinto muito. E o que mais você lamenta? O que mais, Virginia? Ontem você disse muitas coisas, que eu era manipuladora, que era puro teatro, que esperasse lá fora como um cachorro abandonado. O rosto de Virginia se desfez. Eu não disse isso. Sim, você disse. E também disse que eu era uma mulher complicada, que sempre queria ser o centro das atenções, que você tinha que me impor limites. Léo olhou para ela surpreso. Você disse tudo isso? Léo, não importa o que eu disse. O importante é que eu estava chateada e não pensei. Sim, importa. Eu a interrompi. Porque essas palavras mostraram o que você realmente pensa de mim. Esmeralda, por favor, desbloqueie as contas e vamos esquecer tudo isso. Não. Como assim não? Não vou desbloquear nada até que você me peça perdão de verdade. De joelhos. De joelhos? Virginia se indignou. Isso é humilhante. Como foi humilhante para mim ficar 3 horas debaixo da chuva esperando que minha família me desse um pouco de dignidade, Léo interveio. Mãe, seja razoável. Virginia já te pediu perdão. Essa não foi uma desculpa sincera, foi uma desculpa por conveniência. O que você quer que eu faça? Perguntou Virginia desesperada. Quero que você se ajoelhe aqui, na frente da Amália como testemunha, e me peça perdão por cada uma das crueldades que me disse ontem. Isso é demais. Então não há acordo. Me virei para entrar em casa. Espera! Gritou Virginia. Virginia me olhou com uma mistura de desespero e orgulho ferido.
Pude ver como ela lutava internamente entre sua necessidade do dinheiro e sua resistência em se humilhar diante de mim. Está bem, sussurrou finalmente. Léo a olhou surpreso. Virgínia, você não precisa. Sim, eu tenho que fazer. Ela o interrompeu com lágrimas nos olhos. Não temos opção. Lentamente, muito lentamente, Virgínia se ajoelhou no chão da minha entrada. Seus joelhos tocaram as lajotas frias que eu mesma havia colocado anos atrás, quando comprei esta casinha com minhas economias. Esmeralda, começou com a voz embargada. Eu te peço perdão por ter te deixado esperando debaixo da chuva. Continue, eu disse com firmeza. Eu te peço perdão por te chamar de manipuladora. E o que mais? Virgínia respirou fundo. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu te peço perdão por dizer que era puro teatro, por te comparar com um cachorro abandonado, por dizer que era uma mulher complicada. E por que mais? Por dizer que tinha que te impor limites, por não reconhecer tudo o que você fez por nós, por te desrespeitar na minha própria casa. Amália observava a cena com os olhos arregalados. Léo parecia desconfortável, mexendo os pés nervosamente. E você promete que isso nunca mais vai acontecer? Eu prometo, sussurrou Virgínia. Não te ouvi. Eu prometo, gritou com desespero. Levante-se, eu disse finalmente. Virgínia se levantou lentamente, limpando as lágrimas com as costas da mão. Seu vestido elegante agora tinha poeira nos joelhos. Muito bem, continue. Agora vem a parte 2. A parte 2? Perguntou Léo, alarmado. Sim, as desculpas são só o primeiro passo. Agora vêm as novas regras. Que regras? Virgínia parecia aterrorizada. Sentem-se aqui nas cadeiras do jardim, isso vai levar um tempo. Léo e Virgínia se sentaram como crianças repreendidas. Amália se ajeitou na cadeira com um sorriso de satisfação. Regra número 1, comecei. Não vou mais ser o banco pessoal de vocês. A partir de agora, vocês serão responsáveis por todas as suas despesas. Mas, mãe, me deixe terminar, Léo. Regra número 2, vou transferir unicamente os gastos básicos do Pedrinho. A escola dele, a comida dele, as roupas dele, mas as aulas de piano, natação, inglês e todas essas coisas extras acabaram até que vocês possam pagá-las. Virgínia empalideceu. Regra número 3, nada de restaurantes caros, viagens, roupas de marca ou caprichos pagos com meu dinheiro. Esmeralda, isso é impossível. Não podemos viver assim. Claro que podem. Milhões de famílias vivem com menos recursos e são perfeitamente felizes. Mas nós já estamos acostumados a... Exato. Vocês estão acostumados a viver acima de suas possibilidades usando meu dinheiro. Isso acabou. Léo interveio nervosamente. Mãe, e se Virgínia procurar trabalho? Poderia considerar. Regra número 4. Continuei implacável. Virgínia tem 30 dias para conseguir trabalho. Se não o fizer, corto todo o apoio econômico definitivamente. 30 dias! Exclamou Virgínia. Isso é muito pouco tempo. É mais tempo do que me deram ontem para procurar abrigo da chuva. Amália assentiu aprovadoramente. Regra número 5. Minhas visitas serão por convite específico. Nada de venha quando quiser e depois me fazer esperar na porta. Está bem, murmurou Léo. Regra número 6. Quando me convidarem, vão me tratar com o respeito que mereço. Nada de me fazer sentir como uma visita incômoda na casa que eu ajudei a pagar. Sim, mãe. Regra número 7. Virgínia vai ter aulas de bons modos e respeito aos idosos. Isso é humilhante. Como foi humilhante para mim ouvir seus comentários ontem. Virgínia olhou para Léo suplicando ajuda, mas ele estava muito assustado para me contradizer. Regra número 8. Vocês vão abrir uma conta poupança onde depositarão 10% de qualquer renda que tiverem. É hora de vocês aprenderem a ser financeiramente responsáveis. Mas se não temos renda, protestou Virgínia, então será melhor que procurem trabalho rápido. Regra número 9. Nada de cartões de crédito adicionais. Os que vocês têm são suficientes. E a regra número 10, eu disse com um sorriso, é a mais importante de todas. Qual? Perguntaram ambos em uníssono. Uma única falta de respeito, uma única humilhação, um único comentário desrespeitoso contra mim, e tudo acabou para sempre, sem segundas chances. O silêncio foi sepulcral. Virgínia chorava em silêncio. Léo parecia derrotado e Amália sorria orgulhosa.
Concordam com todas as regras? Perguntei. Sim, sussurrou Léo. Virgínia? Sim, respondeu entre lágrimas. Perfeito. Amália é testemunha deste acordo. Se o quebrarem, ela pode confirmar. Esmeralda, disse Virgínia com voz suplicante. Quando você vai desbloquear as contas? Quando eu vir resultados reais? Quando Virgínia conseguir trabalho? Quando me tratarem com respeito genuíno? Quando demonstrarem que entenderam a lição? E enquanto isso? Enquanto isso, terão que se virar com o que tem em dinheiro. Léo tirou a carteira e daí a examinou. Só tenho R$ 200. E eu 50, acrescentou Virgínia. Então será melhor que administrem bem esse dinheiro até que as coisas mudem. Virgínia se levantou da cadeira tremendo. E se eu não encontrar trabalho em 30 dias? Então terão que se mudar para um lugar mais barato, tirar o Pedrinho da escola particular e viver como as pessoas normais vivem. Você não pode fazer isso conosco. Claro que posso. É meu dinheiro e eu decido como ele é usado. Léo se aproximou de mim com cara de súplica. Mãe, por favor, seja flexível. Virgínia vai mudar. Você viu que ela pediu desculpas. Ela pediu desculpas porque não teve escolha? Quando alguém se desculpa por verdadeiro arrependimento. É muito diferente. O que temos que fazer para que você nos perdoe de verdade? Perguntou Virgínia desesperada. Demonstrar-me durante os próximos meses que realmente valorizam o que fiz por vocês, que me respeitam não pelo meu dinheiro, mas por ser a matriarca desta família. Nós faremos isso, prometeu Léo. Assim espero, porque esta é a última chance de vocês. Eles foram embora naquela tarde de mãos vazias e cabeça baixa. Eu os vi se afastarem pela janela, conversando entre si com gestos desesperados. Eis-me, me disse Amália quando eles se foram. Você é minha heroína. Tomara que todas as mulheres da nossa idade tivessem a coragem que você teve. Os dias seguintes foram reveladores. Pela primeira vez em anos, meu telefone não tocava constantemente com pedidos de dinheiro, queixas sobre despesas ou Virgínia, pedindo para eu transferir só um pouquinho para algum capricho. O silêncio era lindo. Amália vinha todas as tardes tomar café comigo. A notícia do que havia acontecido se espalhara pelo prédio, e minhas vizinhas me parabenizavam por ter imposto limites. Esmeralda, todas sabíamos que essa sua nora estava te sangrando, me disse a senhora Rosa do quarto andar. Mas nunca pensamos que você teria a coragem de cortar a fonte. No quinto dia, Virgínia apareceu na minha porta. Sozinha. Parecia abatida, com olheiras profundas e o cabelo desarrumado, muito diferente da mulher elegante e altiva de uma semana atrás. Esmeralda, podemos conversar? Podemos conversar aqui na entrada. É que há algo particular. Virgínia, depois de ouvir tudo o que você disse de mim aos seus convidados, acho que não há mais nada de particular entre nós. Ela mordeu o lábio inferior, nervosa. Tenho procurado trabalho todos os dias e é mais difícil do que eu pensava. Tenho 35 anos. Estou há 8 sem trabalhar, não tenho experiência recente. Bem-vinda ao mundo real, Esmeralda. Por favor. Léo está desesperado. Ontem teve que pedir dinheiro emprestado aos colegas para comprar comida. E o que você tem feito para ajudar? Tenho preenchido candidaturas, ido a entrevistas. Não me refiro a isso. Refiro-me ao que você tem feito para remediar o dano que me causou. Virgínia ficou em silêncio. Exatamente. Nada. O que você quer que eu faça? Quero que você entenda realmente o que fez. Quero que sinta, nem que seja um pouquinho, a humilhação que me fez passar. Eu já me desculpei. Você se ajoelhou porque não tinha opção, mas não mostrou 1 grama de arrependimento genuíno. Virgínia começou a chorar. O que mais você quer de mim? Quero que você vá a cada uma das pessoas que estavam na sua casa naquela noite e lhes conte a verdade, que lhes diga que me deixou 3 horas debaixo da chuva, que me tratou como um animal, que tudo isso aconteceu porque sou uma mulher que merece respeito. Isso é humilhante. Exato. Agora você sabe como eu me senti. Não posso fazer isso. São minhas amigas. Eu ficaria como uma... O quê? Como uma mulher cruel que maltrata a sogra, porque é exatamente isso que você é. Virgínia secou as lágrimas com a manga do seu suéter barato. Era a primeira vez que eu a via sem roupas de marca. Se eu fizer isso, você desbloqueará as contas. É um primeiro passo, mas não é suficiente. O que mais? Quero que você procure trabalho a sério.
Não candidaturas pela internet de casa. Quero que saia todos os dias, que bata em portas, que suplique, se for necessário. Já estou fazendo isso. Ah, sim? Você foi limpar casas? Você perguntou em restaurantes se precisam de garçonetes? Você considerou trabalhar em um supermercado? O rosto de Virginia se desfez. Esse tipo de trabalho são... o quê? São humilhantes. Como foi humilhante para mim limpar casas durante 30 anos para que meu filho pudesse estudar? Como é humilhante trabalhar de sol a sol para sustentar uma família que não te valoriza? Eu não sabia. Claro que sabia. Simplesmente não te importava. Virginia ficou parada na minha entrada, vendo seu mundo de privilégios desmoronar. Esmeralda, eu prometo que vou mudar. As promessas o vento leva, Virginia. Os fatos são o que contam. Me dê uma chance. Estou te dando uma chance. Você tem 25 dias para conseguir qualquer trabalho. E quero comprovantes, holy rights, contratos, algo tangível. E se eu não conseguir? Então Léo terá que decidir se quer continuar casado com uma mulher que não está disposta a contribuir para o lar. Os olhos de Virginia se arregalaram de pânico. Você diria isso a ele? Não teria que dizer, ele mesmo perceberia. Por favor, Esmeralda, eu tenho um filho. Pedrinho é meu neto antes de ser seu filho. E ele vai ficar bem porque eu nunca o abandonarei. Mas você tem que conquistar seu lugar nesta família. Virginia foi embora naquele dia mais pálida do que havia chegado. 2 dias depois, Léo veio me visitar. Ele também parecia mal, mas havia algo diferente nele. Uma humildade que eu não via há anos. Mãe, posso entrar? Claro, filho. Ele se sentou na minha pequena sala, olhando ao redor como se a visse pela primeira vez. Sua casa sempre foi acolhedora. Ele me disse, não sei por que nunca percebi. Porque você estava muito ocupado desfrutando da casa que eu te ajudei a pagar. Você tem razão. E tem razão em tudo o que está acontecendo. Eu o olhei surpresa. Era a primeira vez que Léo me dava razão em algo relacionado a Virginia. Você realmente pensa isso? Mãe, esses dias sem dinheiro me abriram os olhos. Virginia tem estado histérica, gritando comigo que sou um inútil por não conseguir sustentar minha família. Ela me disse coisas horríveis. Como o quê? Que sou um fracassado, que se não fosse pelo seu dinheiro, nunca teríamos podido ter a vida que temos, que ela se casou comigo só porque eu tinha uma mãe rica. Senti como se tivessem me dado uma facada. Isso ela te disse? Sim, e mais coisas. Ela me disse que todos os amigos dela riem de nós porque dependemos de uma velha. Uma velha! As palavras dela, não as minhas. Levantei-me da cadeira furiosa. Léo, essa mulher não te ama, ela está te usando. Eu sei, mãe, eu sei agora. E o que você vai fazer a respeito? Não sei, tenho medo de ficar sozinho, de que Pedrinho cresça sem uma família completa. Filho, é melhor crescer em um lar com uma única pessoa que o ama do que em um lar com 2 pessoas que se odeiam. Léo começou a chorar. Meu filho de 40 anos, chorando como uma criança. Mãe, acho que cometi um erro terrível me casando com Virginia. Quando você percebeu? Nesses dias. Quando não tínhamos dinheiro, quando ela teve que enfrentar a realidade, ela mostrou sua verdadeira face. É egoísta, cruel, materialista. E, no entanto, você escolheu acreditar nela em vez de me defender. Eu sei, e me arrependo a cada dia. Você se arrepende ou só está assustado porque o dinheiro fácil acabou? Léo me olhou diretamente nos olhos. Eu me arrependo porque perdi a mulher mais importante da minha vida por uma mulher que nem me respeita. Pela primeira vez em dias, senti que meu filho havia retornado. Filho, eu disse, segurando as mãos dele, você nunca me perdeu. Mas precisa tomar decisões difíceis. Como quais? Como decidir se quer continuar em um casamento onde não há amor nem respeito. Léo suspirou profundamente. Mãe, tenho medo. Virginia pode levar o Pedrinho. Pode me pedir pensão alimentícia. Léo, pare de ter medo e comece a ser corajoso. Você acha que eu não tive medo quando seu pai morreu e fiquei sozinha com você? Você acha que eu não tive medo quando trabalhava em 3 empregos para que você pudesse ir à universidade? Não, mãe, você sempre foi muito forte. Não nasci forte, filho. Me tornei forte porque não tinha escolha e você também não tem. Naquele momento, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô, senhora Esmeralda Ribeiro?
Sim, sou eu. Fala, Mônica Lins. Sou a diretora da escola do Pedrinho. Ligo porque o pagamento deste mês foi recusado e precisamos regularizar a situação. Olhei para Léo, que havia escutado toda a conversa. Quanto é o débito? São 12 mil reais deste mês, mais 8 mil de despesas extras que se acumularam. Entendo. Poderia me dar até sexta-feira para realizar o pagamento? Claro, senhora, mas depois dessa data teremos que suspender o Pedrinho até que a situação seja regularizada. Desliguei o telefone e olhei para meu filho. Léo, você tem o dinheiro? Mãe, você sabe que não. Então, Virgínia tem 3 dias para conseguir trabalho, ou Pedrinho fica sem escola. Você não pode fazer isso, é seu neto. Exato, é meu neto, e eu não vou continuar pagando a educação dele para que os pais possam viver como reis sem trabalhar. Mas se Pedrinho ficar sem escola, você o matricula em uma escola pública, como eu estudei, como você estudou nos primeiros anos. Virgínia nunca vai aceitar isso. Então, que Virgínia encontre uma maneira de pagar. Léo se levantou desesperado. Mãe, me ajude mais uma vez. Eu prometo que depois... Não, filho, as promessas acabaram. Só fatos. O que você quer que eu faça? Quero que você tome o controle da sua vida. Que diga a Virgínia que se ela não conseguir trabalho em 3 dias, o casamento acabou. É muito radical. Sabe o que é radical? Deixar sua mãe 3 horas debaixo da chuva. Isso sim é radical. Léo ficou em silêncio por um longo tempo. Você me ajudaria se eu me divorciasse da Virgínia? Eu te ajudaria a criar o Pedrinho, a conseguir um apartamento menor, a começar de novo, mas com condições. Quais? Primeira condição: nada de luxos, vida simples, austera, responsável. Aceito. Segunda condição: você vai valorizar meu esforço e meu sacrifício. Nunca mais vai me dar como garantida. Aceito. Terceira condição: se algum dia você se casar novamente, sua nova parceira vai respeitar o lugar que eu tenho nesta família. Aceito tudo, mãe. Muito bem, então vá para casa e fale com Virgínia. Diga a ela que tem 72 horas para conseguir trabalho ou o casamento acaba. E se ela disser que não, então você já tem sua resposta sobre que tipo de mulher ela realmente é. Léo foi embora naquela tarde com uma mistura de determinação e nervosismo. Eu fiquei esperando, sabendo que as próximas horas seriam decisivas. Não tive que esperar muito. Às 11 da noite, Virgínia apareceu na minha porta furiosa. Abre esta porta, Esmeralda! Abri e a encontrei despenteada, com os olhos vermelhos de raiva. Como você se atreve a colocar ideias na cabeça do Léo? Do que você está falando? Ele me disse que se eu não conseguir trabalho em 3 dias, ele vai se divorciar de mim. Ah, isso ele te disse? Sim, e é culpa sua. Não, Virgínia, é culpa sua por ser uma folgada egoísta. Não sou uma folgada. Ah, não? Quando foi a última vez que você trabalhou? Quando foi a última vez que contribuiu financeiramente para o lar? Eu cuido da casa, cuido do Pedrinho. Pedrinho está na escola 8 horas por dia e você tem uma empregada doméstica que eu também ajudo a pagar. Virgínia ficou sem argumentos. Esmeralda, por favor, não destrua meu casamento. Eu não estou destruindo nada. Sua atitude está destruindo. O que você quer de mim? Quero que amanhã mesmo você saia para procurar trabalho, qualquer trabalho, e que o consiga antes de sexta-feira. É impossível! Não é impossível, é difícil. Há uma diferença. E se eu conseguir, você vai desbloquear as contas? Vou começar a colaborar gradualmente, mas nunca mais será como antes. O que isso significa? Significa que vocês terão que viver principalmente do que ganharem. Eu só vou ajudar com o básico do Pedrinho. Virgínia começou a chorar de frustração. Não é justo. Sabe o que não é justo? Que uma mulher de 69 anos tenha que trabalhar para sustentar 2 adultos capazes. Mas nós precisamos de você. Não precisam de mim, precisam do meu dinheiro. Há uma grande diferença. Esmeralda, por favor. Virgínia, vou te dizer uma coisa e quero que você grave bem na sua cabeça. Se amanhã você não sair para procurar trabalho a sério, se sexta-feira você não tiver uma fonte de renda, vou desbloquear as contas só para ajudar o Léo a se divorciar de você. Os olhos de Virgínia se arregalaram de terror. Você faria isso? Sem hesitar. Porque meu filho merece uma mulher que o ame, não uma que o use. Eu amo Léo.
Não, Virgínia, você ama a vida confortável que Léo pode te dar graças ao meu dinheiro. Isso não é verdade. Então, demonstre. Consiga trabalho, sustente sua família e demonstre que pode amar Léo sem meu dinheiro no meio. Virgínia foi embora naquela noite derrotada, mas com um ultimato claro. No dia seguinte, bem cedo, a vi sair de casa vestida de forma simples, carregando uma pasta com papéis. Pela primeira vez em 8 anos, Virgínia saía para procurar trabalho. Era um começo. A sexta-feira chegou mais rápido do que o esperado. Eu estava tomando café da manhã, tranquilamente, quando a campainha tocou às 7 da manhã. Era Léo, com Pedrinho pela mão e uma mala pequena. Mãe, podemos entrar? Claro. O que aconteceu? Virgínia conseguiu trabalho. Ele me disse com um sorriso cansado. Garçonete em um restaurante, começa hoje. Senti uma mistura de surpresa e orgulho. Não esperava que ela realmente conseguisse. E por que você trouxe mala? Porque ontem à noite Virgínia e eu tivemos uma conversa muito honesta. Eu disse a ela que precisávamos começar de novo, que eu queria que fôssemos à terapia de casal, que as coisas tinham que mudar radicalmente. E o que ela te respondeu? Léo suspirou profundamente. Ela me disse que preferia se divorciar a viver como uma mulher de classe média, que ela não havia se casado comigo para trabalhar como garçonete e viver contando moedas. Sério? Ela disse isso? As palavras exatas dela foram: se sua mãe não vai continuar sustentando meu estilo de vida, então não faz sentido continuarmos juntos. Fiquei sem palavras. Virgínia havia mostrado seu verdadeiro rosto sem nenhum disfarce. E o que você disse a ela? Que ela tinha razão, que realmente não fazia sentido continuarmos juntos se ela só estava comigo por dinheiro. Pedrinho, que havia permanecido em silêncio, aproximou-se de mim. Vovó, eis-me! Minha mãe não me ama mais? Me abaixei para ficar na altura dele. Meu amor, sua mãe te ama muito, mas às vezes os adultos não conseguem viver juntos, porque pensam muito diferente. Vou morar com você e com o papai? Você gostaria? Os olhinhos dele se iluminaram. Sim, aqui sempre cheira bem, e você me dá abraços longos. Senti meu coração derreter. Filho, eu disse a Léo, você tem certeza da sua decisão? Completamente. Nesses dias percebi que tenho vivido uma mentira. Virgínia nunca me amou. Só amava o conforto que eu podia dar a ela graças a você. E você não se arrepende? De jeito nenhum. Me sinto liberado. Meu telefone tocou. Era Virgínia. Você atende? Perguntou Léo. Claro. Esmeralda? Sim, Virgínia. Léo já te contou? Sim, ele me contou que você conseguiu trabalho. Parabéns. Não me parabenize. É horrível. 8 horas de pé, clientes grosseiros, gorjetas miseráveis. Bem-vinda ao mundo real, Esmeralda. Podemos resolver isso. Posso continuar trabalhando se você voltar a nos ajudar financeiramente como antes. Não, Virgínia. Léo já tomou sua decisão. Mas ele não pode sustentar o Pedrinho sozinho. Não vai estar sozinho. Vai estar comigo. Com você? O que você quer dizer? Que Léo e Pedrinho vêm morar na minha casa enquanto ele se estabiliza financeiramente. Ouviu-se um grito do outro lado da linha. Isso é ilegal. Você não pode tirar meu filho de mim. Não estou tirando nada de você. Você decidiu que o dinheiro era mais importante do que sua família. Vou processar. Vá em frente. Com que dinheiro você vai pagar um advogado? Virgínia desligou furiosa. Léo me olhou preocupado. Você acha que ela pode fazer algo legal? Filho, uma mulher que abandona a família porque não quer trabalhar dificilmente vai conseguir a guarda de uma criança. Os meses seguintes foram dos mais bonitos da minha vida. Léo conseguiu um segundo emprego de meio período. Pedrinho começou em uma escola pública e, contra todas as expectativas, estava mais feliz do que nunca. Vovó? Ele me disse uma tarde enquanto fazíamos a lição de casa juntos. Por que antes a mamãe sempre estava brava? Porque sua mãe não sabia ser feliz com coisas simples. Eu sou feliz aqui com você. Sério? Sim, aqui não tem gritos, não tem brigas e sempre tem comida gostosa. Léo havia mudado completamente. Era mais carinhoso, mais agradecido, mais presente. À noite, depois que Pedrinho dormia, ficávamos conversando como quando ele era pequeno. Mãe, ele me disse uma noite, me perdoa por todos esses anos, por ter te dado como certa, por não te defender, por permitir que Virgínia te tratasse mal.
Já está perdoado, filho. De verdade, porque no final tudo isso nos ajudou a nos reencontrarmos. Virginia tentou várias vezes que Léo voltasse com ela. Prometia que havia mudado, que agora entendia o valor do trabalho, que podiam ser felizes com menos dinheiro, mas Léo não caiu mais nas manipulações dela. Minha mãe me ensinou algo muito importante. Ele disse a ela da última vez que Virginia veio implorar. Ela me ensinou que o amor verdadeiro não se negocia, não se condiciona e não se compra. 1 ano depois, eu estava na minha sacada vendo Pedrinho brincar no pequeno jardim quando o telefone tocou. Senhora Esmeralda? Sim, sou eu. Fala a professora do Pedrinho. Só queria parabenizá-la. Seu neto é uma das crianças mais educadas e felizes da escola. Obrigada. E queria perguntar se a senhora estaria interessada em dar uma palestra para outras avós sobre criação. Muitas estão passando por situações semelhantes à sua. Que tipo de situações? Famílias que as usam financeiramente, filhos que não as valorizam, noras que as maltratam. Sua história se tornou muito conhecida no bairro. Eu ri. Minha história é conhecida? Sim, as mulheres da sua idade a admiram muito. Dizem que a senhora lhes deu coragem para impor limites. Aceitei dar as palestras. Todo sábado, um grupo de avós vem à minha casa e compartilhamos experiências. Muitas tomaram decisões semelhantes à minha e suas vidas melhoraram consideravelmente. Esmeralda, me disse a senhora Carmen há algumas semanas. Você nos ensinou que nunca é tarde para recuperar nossa dignidade. Há poucos dias, Amália me trouxe uma carta que havia chegado à sua caixa de correio por engano. Era da Virgínia. Esmeralda, dizia a carta, passaram-se 2 anos e finalmente entendo o que você tentou me ensinar. Trabalhar me fez valorizar as coisas que antes eu dava como certas. Agora tenho namorado, um homem simples que me ama por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Não te peço perdão porque sei que não o mereço, mas quero que saiba que você me fez um favor. Me obrigou a crescer. Não respondi à carta. Algumas feridas curam melhor em silêncio. Esta manhã, enquanto preparava o café da manhã, Pedrinho me abraçou pela cintura. Vovó, sabe de uma coisa? O que, meu amor? Você é a mulher mais forte do mundo. Por que você diz isso? Porque o papai me contou que quando eu era pequeno, a mamãe te tratou muito mal, mas você não ficou calada. Você disse não e nos salvou a todos. Sorri enquanto mexia os ovos. Ele tinha razão. Aquela noite debaixo da chuva, não só me salvei a mim. Salvei meu filho de um casamento tóxico. Salvei meu neto de crescer em um ambiente de falsidade e salvei minha própria dignidade. Aos 69 anos, aprendi a lição mais importante da minha vida. O amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. E nunca, jamais é tarde demais para dizer basta. 5 anos se passaram desde aquela noite, debaixo da chuva, que mudou minha vida para sempre. Hoje, enquanto escrevo estas linhas na minha pequena sacada, posso ver Pedrinho jogando futebol no parque com seus amigos da escola pública. Ele tem 13 anos agora e é um menino nobre, trabalhador e respeitoso. Minha história se tornou lendária no bairro. As mulheres me param na rua para contar como meu exemplo as inspirou a impor limites em suas próprias famílias. Algumas deixaram de ser o banco pessoal de filhos ingratos. Outras se divorciaram de maridos que as tratavam como empregadas. Muitas recuperaram sua autoestima depois de anos de maus tratos emocionais. Esmeralda, me disse ontem a senhora Patrícia, do prédio da frente. Minha filha passava 10 anos me pedindo dinheiro para os caprichos dela enquanto me tratava como lixo. Depois de ouvir sua história, eu disse a ela que acabou. Agora ela trabalha como enfermeira e me visita todos os domingos para comer. Nossa relação nunca foi tão boa. Essas histórias se repetem toda semana. Tornei-me, sem querer, uma espécie de líder comunitária para as mulheres mais velhas. Tenho um grupo de WhatsApp chamado Avós Empoderadas, onde compartilhamos experiências e nos damos apoio mútuo. Léo floresceu como homem e como pai. Conseguiu uma promoção no trabalho e agora gerencia seu próprio departamento. Já não precisa de 2 empregos. Mora em um apartamento pequeno, mas digno, a 3 quadras da minha casa. Vem jantar comigo todas as quartas e domingos, e cada visita é genuína, cheia de conversa e risadas. Mãe, ele me disse no domingo passado, nunca imaginei que a decisão mais dolorosa da minha vida acabaria sendo a mais libertadora. Você se refere ao divórcio? Me refiro a escolher você acima de Virgínia.
Pela primeira vez na minha vida adulta, tomei a decisão correta. Pedrinho estuda em uma excelente escola pública. Suas notas são melhores do que quando estava na escola particular e ele desenvolveu uma sensibilidade social que antes não tinha. Outro dia, ele chegou me perguntando se podia convidar um colega de classe para jantar, cujos pais estão passando por dificuldades financeiras. Vovó, você se lembra quando morávamos na casa grande e a mamãe sempre estava brava? Lembro, meu amor, prefiro 1000 vezes esta vida. Aqui a paz. Virgínia se casou há 2 anos com um contador que conheceu no restaurante onde trabalhava. Segundo Amália, que soube pela fofoca do bairro, eles estão esperando um bebê. Fico feliz em saber que ela encontrou seu caminho, mesmo que tenha sido longe de nós. Curiosamente, há alguns meses, a encontrei no supermercado. Ela se aproximou com certa timidez. Olá, Esmeralda. Olá, Virgínia. Como está Pedrinho? Ele está muito bem. É um menino feliz. Fico muito feliz. Ela ficou em silêncio um momento, como procurando as palavras certas. Esmeralda, eu queria te dizer que você tinha razão em tudo. Em tudo, em que eu não amava realmente Léo, em que eu era uma folgada, em que eu precisava aprender a valorizar as coisas. Eu a olhei sem rancor. Fico feliz que tenha entendido. Você poderia cumprimentar Pedrinho por mim? Claro. Ela foi embora aquela tarde com lágrimas nos olhos, mas também com uma dignidade que eu não havia visto antes. Minha vida econômica mudou completamente. Já não sou o banco familiar e minhas economias cresceram de forma impressionante. Pude reformar minha casa, viajar pela primeira vez na vida para conhecer as praias de Cancún e até comprei um carrinho usado, mas bonito. Esme, me diz Amália, que continua sendo minha melhor amiga e confidente. Você parece 10 anos mais jovem. É certo, me sinto jovem, vital, poderosa. Aos 74 anos, estou vivendo a melhor fase da minha vida. No mês passado, uma assistente social do governo municipal veio me procurar. Haviam ouvido sobre minha história e queriam me oferecer para coordenar um programa para idosos, vítimas de violência econômica familiar. Senhora Esmeralda, seu caso se tornou um exemplo a ser seguido. Precisamos de mulheres como a senhora para orientar outras que estão passando por situações semelhantes. Aceitei imediatamente. Agora trabalho 20 horas por semana ajudando outras avós a recuperar sua dignidade. É o trabalho mais satisfatório que já tive na minha vida. Na semana passada, uma mulher de 80 anos veio me consultar. O filho a havia tirado de casa para vendê-la e ficar com o dinheiro, prometendo que a cuidaria em seu lar, mas a tinham dormindo em um quartinho de bagunça e a usavam como babá grátis de seus 5 netos. Senhora Carmen, a senhora acredita que na minha idade posso começar de novo? Senhora Carmen, eu comecei de novo aos 69. A senhora tem todo o tempo do mundo. A ajudei a entrar com um processo legal, a recuperar suas propriedades e a encontrar um lugar digno para morar. Agora ela também dá palestras a outras mulheres sobre direitos dos idosos. Esses casos se repetem constantemente. O Brasil está cheio de avós maltratadas, ignoradas, exploradas por suas próprias famílias. Minha história lhes deu esperança. Domingo passado, Pedrinho me fez uma pergunta que me emocionou. Vovó, você acha que quando eu for grande vou tratar bem minha esposa? Por que você me pergunta isso? Porque eu vejo como o papai deixava a mamãe te tratar mal e eu não quero ser assim. Meu amor, o fato de você se preocupar com isso significa que você já é diferente. Você me promete que se algum dia eu tratar mal alguém, você vai me repreender? Eu prometo. Essa conversa me encheu de esperança. Pedrinho está crescendo com valores sólidos, vendo o exemplo de uma avó que se respeita e de um pai que aprendeu a valorizar as mulheres em sua vida. Esta manhã, enquanto tomava meu café matinal, refletia sobre o caminho percorrido. Aquela noite debaixo da chuva foi o ponto de virada, mas também foi meu renascimento. Aprendi que nunca é tarde para dizer não, que o amor verdadeiro inclui respeito, que ser boa não significa ser boba, que a família que te maltrata não merece seu sacrifício. Mas, acima de tudo, aprendi que uma mulher pode se reinventar em qualquer idade. Meu telefone toca constantemente com mulheres que querem me contar suas histórias, me pedir conselhos, me agradecer por ter lhes dado coragem. Tornei-me a voz de milhares de avós
que, durante anos, sofreram em silêncio. Há alguns dias, uma jornalista veio me entrevistar para um artigo sobre violência familiar contra idosos. Senhora Esmeralda, o que a senhora diria a uma mulher que está vivendo o que a senhora viveu? Eu diria que sua dignidade vale mais do que qualquer conforto, que é melhor estar sozinha e em paz do que acompanhada e humilhada, que nunca, jamais é tarde demais para recomeçar. Se arrepende de algo? Só me arrependo de ter demorado tanto para reagir. O artigo foi publicado na semana passada e meu telefone não parou de tocar. Mulheres de todo o país me ligam para me contar suas histórias semelhantes. Ontem à noite, enquanto ajudava Pedrinho com a tarefa de matemática, ele me disse algo que encheu meu coração. Vovó, minha professora nos pediu para escrevermos sobre nosso herói favorito. E sobre quem você vai escrever? Sobre você. Sobre mim, por quê? Porque você é a única pessoa que conheço que transformou a tristeza em força. Hoje, 5 anos depois daquela noite que mudou meu destino, posso dizer com certeza que fui corajosa, que escolhi minha dignidade acima do conforto, que salvei não só minha vida, mas a do meu filho e do meu neto. E cada vez que vejo uma mulher mais velha, que caminha de cabeça erguida, que impõe limites, que se respeita, sinto que minha história valeu a pena. Porque às vezes uma única mulher que diz basta pode mudar o mundo. E chegamos ao fim de mais uma história da vida com o Vozes de Maria. O que essa história fez você sentir? E se fosse com você, o que teria feito? Me conta nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. E se você realmente quiser me apoiar, pode me enviar um super thanks. Esses gestos me ajudam muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você. Na tela, você vai encontrar mais 2 histórias sinceras e profundas, que tocam o coração e nos ensinam lições valiosas sobre a vida. São histórias que emocionam, ensinam e fazem refletir. Obrigado por existir e por estar aqui comigo. Te espero na próxima história de vida aqui no Vozes de Maria.